Olá, Ricardo, boa tarde. Oi, Rosimar, boa tarde. Boa tarde a todas, boa tarde a todos que estarão nos acompanhando na gravação pelo canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Vamos então iniciar as nossas atividades fazendo a nossa prece. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de estudos. Estamos aqui reunidos em vosso nome, em nome de Jesus, para mais uma tarde de estudos da nossa casa espírita, rogando a permissão para que estejamos envolvidos nas vibrações de paz, de harmonia e na intuição para o bom entendimento dos estudos desta tarde. E rogando também a presença amiga dos nossos mentores espirituais, dos nossos espíritos protetores, daqueles espíritos que queiram estudar conosco através das obras de nosso querido Leon Denis. Agradecemos a esse espírito amigo que nos deixou esse legado de conhecimento. Agradecemos a todos aqueles que, de alguma forma, participam conosco deste momento também de estudos, rogando que os lares de cada um de nós, aqui, nesse momento, e também após, durante a transmissão das gravações, que sejam amparados, que sejam tratados, que sejam envolvidos nas vibrações de paz e de equilíbrio. E rogamos também que possamos, através desses sentimentos de mudança íntima, desse sentimento de paz, transformar também os nossos lares em pontos de luz para o trabalho no bem. Muito obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós estamos aqui dando continuidade aos estudos da obra Depois da Morte, do nosso querido Leon Denis. Nós estamos hoje iniciando o capítulo 2, que ele vai falar sobre a Índia. Então, como de costume, né, nós vamos iniciar fazendo a leitura, a gente para fazer alguns comentários. Capítulo 2, a Índia. Dissemos que a doutrina secreta achava-se no fundo de todas as religiões e nos livros sagrados de todos os povos. De onde veio ela? Qual sua origem? Quais os homens que a conceberam e fizeram depois a sua descrição? As mais antigas escrituras são as que resplandecem nos céus. Esses mundos estelares que, através das noites calmas, deixam cair serenas claridades, constituem as escrituras eternas e divinas de que fala Dupuis. Os homens têm-nas, sem dúvida, consultado antes de escrever. Mas os primeiros livros em que se encontra exposta a grande doutrina são os Vedas. É o molde em que se formou a religião primitiva da Índia. Religião inteiramente patriarcal, simples e pura, como uma existência desprovida de paixões, passando vida tranquila e forte ao contato da natureza esplêndida do Oriente. Então, tem uma outra nota aqui. A idade dos Vedas ainda não pôde ser fixada. Um astrônomo hindu, né, que ele cita o nome aqui, cujas observações sobre a posição e percurso das estrelas remonta a 58 mil anos, fala dos Vedas como obras já veneráveis pela sua antiguidade. Então, ele tirou isso daqui, né, o autor, né, colocou aqui, que
informação foi tirada de O Espiritismo ou Faquirismo Ocidental, pelo Dr. Paul Gibier, capítulo 5, ou Gibier, né? Depende. Os hinos védicos igualam em grandeza e elevação moral a tudo o que, no decorrer dos tempos, o sentimento poético engendrou de mais belo. Celebram a Agni, o fogo, símbolo do eterno masculino ou espírito criador. Soma, o licor do sacrifício, símbolo do eterno feminino, alma do mundo, substância etérea em que, em sua união perfeita, esses dois princípios essenciais do universo constituem o ser supremo, Zians ou Deus. Rosmar. Oi? Interessante, né, que nesse parágrafo anterior, né, ele mostra como é que as religiões elas eram, começavam simploriamente perfeitas, né? Realmente a essência estava ali. Como que foi modificado, né? Como que nós modificamos tudo? Isso nós estamos falando de milênios atrás, né? Milênios. Olha como é que são as coisas. E do jeito que está hoje, né? Essa luta aí, essa coisa que a gente vê hoje em dia, a questão das religiões. Eu só queria dar um toquezinho nisso, né? Da simplicidade, que poderia ter continuado desse jeito. Aí a gente não teria tanto sofrimento igual a gente tem com essas guerras religiosas, né? Interesses particulares, né? É verdade. E aí a gente precisa entender, né, aquele resumo que a gente fez semana passada, né, que talvez essa civilização seja a mais antiga, né, a que traga realmente o início de tudo, né. Então ele fala aqui dos Vedas, né. Então é bacana porque Leon Denis começa perguntando, né, mas se existia uma doutrina secreta, de onde que ela veio? De onde que ela surgiu? Quem foram os primeiros a terem contato com ela? Como é que ela começou a ser divulgada, né? Então, ele traz essa questão, que é uma questão nossa também. Como que tudo começou, né? Como é que essa verdade ela foi sendo divulgada, né? Então, é bacana que ele vai trazendo isso, né? As mais antigas escrituras são as que resplandecem nos céus. Então, assim, os primeiros contatos, eles vinham, né, dessas observações, né, desses contatos mais íntimos, né? E é interessante Leon Denis trazer isso, porque a gente vê que desde a primeira obra dele, né, que foi aquele estudo que nós fizemos do romance Giovanna, ele fala da importância de nós retomarmos a nossa conexão com a natureza. Então, ele tem isso muito claro com ele, que é a partir daí que a gente vai tomar contato também, igual você está dizendo, como é que a gente perdeu isso, né? Como é que a gente foi deturpando, como é que a gente foi mudando isso tudo, né? Se tem uma verdade única e absoluta, por conta disso, né? Ele já começa também dizendo, olha, a gente precisa retomar esse contato para a gente ter a clareza dessa verdade, né? E aí ele cita aqui, né, os Vedas, né? E o que são os Vedas quando a gente vai buscar isso como uma fonte também de conhecimento, né? Porque eu acho que não basta só a gente ir lendo Leon Denis, né? Leon Denis, a gente tem que estar aí meio que com um dicionário, uma enciclopédia, né? Porque ele traz muitos conhecimentos, né? Então, os Vedas, eles eram... denominam-se Vedas, né? As 4 obras compostas em um idioma chamado sânscrito, sânscrito védico.
e de onde se originou posteriormente o sânscrito clássico, né, que era a língua, né, das regiões da Índia, né. Então, inicialmente, os Vedas eles eram transmitidos apenas de forma oral, porque ainda hoje, em algumas regiões da Índia, como Kerala, né, que eu fui pegando isso informações, né, de alguns sites. Então, há escolas védicas onde as crianças aprendem de cor o seu conteúdo, né? Interessante. E eles formam a base desse extenso, desse grande sistema de escrituras sagradas do hinduísmo. Então, olha que bacana, né? Ele vai trazer aqui esse início de tudo, né? E essas escrituras, elas representam as mais antigas literaturas de qualquer língua indo-europeia. Então, assim... Olha, pode terminar seu raciocínio. Só para completar aqui, né, essa informação, a tradição desse canto védico, em 2008, essa tradição, né, ela foi classificada pela Unesco como um patrimônio cultural imaterial da humanidade. E é interessante, né? Então, assim, só para a gente ter uma ideia de como que tudo começou também, né? Uhum. E o Emmanuel, no capítulo 5 do livro A Caminho da Luz, que nós já falamos nele aí no estudo passado, ele fala da Índia, né? Ele fala assim, ó, dos espíritos degredados do ambiente da Terra, os que se gruparam nas margens do Ganges, do rio Ganges, né? Foram os primeiros a formar uma sociedade organizada. Quer dizer, o povo hindu foram os primeiros se organizaram. Eu acho que é legal a gente falar isso também, né? Uhum. Que eles seriam, eles representariam o maior percentual da coletividade, que o Emmanuel fala coletividade. Ele não fala humanidade, porque eram coletividades que iam formar a humanidade, né, do porvir. Então, os hindus são muito importantes nisso tudo que a gente tem hoje. Né? E muita gente não vê dessa forma a grandiosidade que é a Índia. Quer dizer, é a maior população mundial, mas parece que é tudo assim, mas são descendentes daqueles primeiros povos lá, que estavam na Terra aí. E Emmanuel vai dizer que talvez eles sejam os mais espiritualizados de todos, né? Porque eles dominavam muitas técnicas, né? E por conta disso, né? Então a gente vai vendo aqui, por isso que Leon Denis traz, né? Como primeira citação a Índia. E a gente vai ver mais para frente, né? Eles dominavam técnicas de relaxamento, eles dominavam técnicas de meditação, de cura. Então vou continuar aqui a leitura. O Ser Supremo imola-se a si próprio e divide-se para produzir a vida universal. Assim, o mundo e os seres saídos de Deus voltam a Deus por uma evolução constante. Daí a teoria da queda e da reascensão das almas, que se encontra no Oriente. Ao sacrifício do fogo, resume-se todo o culto védico. Ao levantar do dia, o chefe de família, pai e sacerdote ao mesmo tempo, acendia a chama sagrada no altar da terra. E assim, para o céu azul, subia alegre a prece, a invocação de todos à força única e viva que está coberta pelo véu transparente da natureza. Enquanto se cumpre o sacrifício, dizem os Vedas,
Os Asuras, ou espíritos superiores, e os Pitris, ou almas, Pitris, né? Não sei como é que pronuncia aqui, ou almas dos antepassados, cercam os assistentes e se associam às suas preces. Portanto, a crença nos espíritos remonta às primeiras idades do mundo. Os Vedas afirmam a imortalidade da alma e a reencarnação. Há uma parte, aí uma citação aqui, né, do livro dos Vedas. Há uma parte imortal do homem que é aquela, o Agni, que cumpre aquecer com seus raios, inflamar com teus fogos. De onde nasceu a alma? Umas vêm para nós e daqui partem, outras partem e tornam a voltar. Os Vedas são monoteístas. As alegorias que se encontram em cada página apenas dissimulam a imagem da grande causa primária, cujo nome, cercado de santo respeito, não podia, sob pena de morte, ser pronunciado. As divindades secundárias, ou devas, personificam os auxiliares inferiores do Ser Supremo, as forças vivas da natureza e as qualidades morais. Do ensino dos Vedas decorria toda a organização da sociedade primitiva, o respeito à mulher, o culto dos antepassados, o poder eletivo e patriarcal. Os homens viviam felizes, livres e em paz. Durante a época védica, na vasta solidão dos bosques, às margens dos rios e lagos, anacoretas ou rishis passavam os dias no retiro. Intérpretes da ciência oculta, da doutrina secreta dos Vedas, eles possuíam já esses misteriosos poderes transmitidos de século em século, de que gozam ainda os faquires e os yogis. Dessa confraria de solitários saiu o pensamento inovador, o primeiro impulso que fez do brahmanismo a mais colossal das teocracias. Krishna, educado pelos ascetas no seio das florestas de cedros, que corou os píncaros nevoentos do Himalaia, foi o inspirador das crenças dos hindus. Essa grande figura aparece na história como o primeiro dos reformadores religiosos, dos missionários divinos. Renovou as doutrinas védicas, apoiando-se sobre as ideias da trindade, da imortalidade da alma e de seus renascimentos sucessivos. Selada a obra com o seu próprio sangue, deixou a Terra, levando à Índia essa concepção do universo e da vida. Esse ideal superior em que ela tem vivido durante milhares de anos. Sob nomes diversos pelo mundo, espalhou-se essa doutrina com todas as migrações de homens de que foi origem a região da Índia. Essa terra sagrada não é somente a mãe dos povos e das civilizações, é também o foco das maiores inspirações religiosas. Aí depois tem uma fala aqui de Krishna, né? Eu vou deixar para ler depois. Eu queria comentar um pouquinho esse trecho aqui. A gente vai com calma, né? Porque são capítulos importantes que vão dizer dessa origem da nossa crença, da nossa fé, né? Tudo começa aí. Nós não estamos falando ainda, por enquanto, de cristianismo. Nós estamos falando de outras denominações religiosas, né? Então, o brahmanismo ou brahmanismo, né? É a antiga filosofia religiosa indiana que formou essa espinha dorsal da cultura, daquela civilização por milênios. Então, ela se estende de meados do segundo milênio, antes de Cristo, até o início da era cristã. Ela, né, fica aí persistente de forma modificada, sendo até hoje chamada de hinduísmo, né? Então é interessante
muda-se a denominação, mas a essência é a mesma, né? Então, é um conjunto de concepções religiosas, sociais e políticas oriundas do vedismo, né? Esse termo é o termo que é usado, né? Primitiva forma de religião dos hindus, que tem como base os textos Vedas, como a gente viu anteriormente, né? Então, assim, o que eu acho que a gente deve destacar aqui, né, que Leon Denis está trazendo para a gente como um ponto fundamental para a gente observar, né? Mediunidade, crença na vida após a morte, reencarnação, não são invenções do Espiritismo. São verdades que estão aí no nosso mundo, né, vamos dizer assim, no nosso conhecimento, desde sempre, desde sempre. Então, esses conhecimentos vêm desde essas primeiras formações, que a gente pode dizer assim, primeiras formações religiosas, né, disso que Leon Denis dá o nome de doutrina secreta, que não tem nada de doutrina secreta, que ele vai desvendar isso para a gente como uma crença milenar e que está aí desde o início dos tempos, né? Então, só para a gente entender de onde vem a nossa própria convicção dessas verdades absolutas, né? E você vai vendo aí, né, doutrina secreta, porque realmente a gente vê aí a importância do Krishna, né? O que ele deixou, mas o segmento dele era diferente, né? Ele era dado a meditações, eles vêm aí falando do zodíaco naquela época, mais o quê? Os astros, né? As coisas eles liam. Então, isso não interessava para muita gente. E tinha gente que devia perseguir isso aí. Então, essa doutrina, ela não era. Como é que fala assim? Nem todos estavam aptos. A maioria não conseguiria conceber isso. Eles viam isso de outra forma, né? Vamos ver esse início aí, que não tinha essa evolução do planeta igual a gente tem hoje aqui, que a gente tem tudo, né? Essa coisa da internet, essas coisas todas, que hoje a gente dá para a gente analisar muita coisa e buscar aquilo que realmente a gente conhece. Quando não conhecia, era difícil para as pessoas, né? Então teriam aqueles que eram os iniciados, né? Aí eu volto a dizer outra coisa, Rosimar. Olha como era simples, onde se perdeu também o respeito às mulheres, porque naquela época tinha. Isso foi perdido por interesse humano, entendeu? Devem ter tido uma pega. Outra coisa, que nós já conversamos aqui, o pai e sacerdote. Porque o pai, ele era, como é que fala? Ele era o sacerdote do lar, já vem aquela coisa do lar, do templo, que é o nosso lar, também aqui. A gente pode pensar sobre isso, porque está falando aqui, né? O chefe da família, pai e sacerdote, ao mesmo tempo. Além dele criar os filhos, ele era o sacerdote, ele era aquele cara que passava a espiritualidade, que passava a ética, a moral para os filhos. Se perdeu também. Quando eu sei, né? É difícil. Quer dizer, isso vem fazer a gente pensar, né? E os homens, eles viviam, quando fala aqui, do ensino dos Vedas decorria toda a organização da sociedade primitiva.
o respeito à mulher, o culto dos antepassados, o poder eletivo patriarcal. Os homens viviam felizes e livres e em paz. Então nós já fomos muito mais civilizados. Muito mais. A gente acha que a gente que não era civilizado, não, a gente já foi. Nos tempos primitivos. Não é? Aqui ele está falando dessa concepção, né? Como é que eles foram como que eles foram construindo essas verdades que vinham a partir de espíritos superiores, né? Então havia uma comunicação direta. Eu acho que isso que é importante da gente trazer aqui, né? E até da gente ficar um pouquinho refletindo sobre isso, porque você traz questões tão importantes. Porque, por exemplo, olha só, a gente não consegue, é claro que tem toda uma historiografia que a gente pode aprofundar essa historiografia para a gente entender o que Leon Denis está dizendo aqui, né? Mas eu vou falar aqui da minha superficialidade de conhecimento dentro disso aqui, né? Por quê que eu estou trazendo isso? Primeiro, para dizer que eu não sou expert nesse tema. Por exemplo, do estudo dos Vedas. Eu nunca me aprofundei nessa área, apesar de já ter lido alguma coisa, né? Mas é importante. Hoje eu vejo da importância da gente entender as várias concepções, até para que a gente possa entender onde que a gente se perdeu nessa história. Entende? Então, quando você fala assim, olha, Leon Denis está trazendo aqui, né? Você trouxe essa parte, falando assim, olha, do pai, né? O chefe de família, pai e sacerdote ao mesmo tempo, acendia a chama sagrada no altar da terra. Isso era um ritual que eles faziam. E por que eu estou trazendo isso? Porque a gente tem um filme que é muito bacana, eu não vou falar ele aqui não. Quem assistir aqui o nosso estudo e quiser, manda uma mensagem aí no chat do YouTube, que eu coloco o nome do filme. E é muito bacana, porque o que esse filme vai trazer, e quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, ele vai trazer o excesso de poder diante disso que ele está dizendo aqui. E excesso de poder vindo de onde? De nós mesmos, dado a um ser humano como nós mesmos. Então, olha só, quando Leon Denis traz isso aqui, eu fico imaginando que no início as coisas se davam de forma simples. Cada um sabia o que deveria fazer para se conectar com esse mundo maior, com esse mundo espiritual, com essas verdades que são únicas. Então, era dentro do lar que isso se dava. E com o passar do tempo, o que a gente foi fazendo? A gente foi elegendo pessoas para fazerem esse ritual que nós mesmos poderíamos fazer dentro do nosso lar. Então, é bacana, porque nesse filme, né, você lembra que a gente assistiu e é muito emocionante. Por quê? Porque essa pessoa que detinha esse poder, ele, nesse ritual que se inicia, para eles até hoje ele é importante, ele se inicia nas primeiras horas da manhã. Aquele povo não poderia se alimentar enquanto esse ritual aqui não fosse feito. Então ele traz aqui, olha só, ao sacrifício do fogo resume-se todo o culto védico. Ao levantar do dia, o chefe de família, pai e sacerdote ao mesmo tempo, acendia a chama sagrada no altar da terra e assim, para o céu azul, subia alegre a prece
a invocação de todas as forças única, de todos, a força única e viva, que está coberta pelo véu transparente da natureza. A gente viu esse ritual acontecendo nesse filme que a gente assistiu. E aí, o que esse eleito para ser esse sacerdote, que não era mais o pai da família, mas era um ser que regia um templo fora, o que ele fez? Quando ele se sentiu ameaçado de perder o poder, ele fechou as portas do templo e falou: nós não vamos mais fazer o sacrifício do fogo. E aí tinha uma fala bonita no filme de um membro mais velho, mais experiente e mais sábio, que disse assim: mas você sabe que esse povo não se alimenta enquanto ele não cumpre o ritual. Nossa, isso aqui, quando eu li, me veio essa mesma sensação que você trouxe. Aonde que a gente se perdeu? Eu acho que a gente se perdeu quando a gente deixou de buscar os nossos próprios conhecimentos e usar a nossa força para nos conectarmos com Deus. E a gente começou a dar esse poder a outros, como se o outro é que fosse capaz de fazer aquilo que eu mesmo poderia fazer. Essa conexão com o divino, sabe? Então, eu fiquei pensando nisso aqui, Ricardo. E quando você foi trazendo essas questões, nossa, eu fui pensando assim, que volta que nós estamos dando, né? Que volta que nós estamos dando. E eu estou trazendo essa questão aqui para também dizer, olha, eu não estou dizendo que quem tem necessidade e acha que é importante e consegue se conectar bem com o divino através de um templo, que deva deixar de fazer isso, em absoluto, não é isso. Mas que a gente está dizendo que a gente também, junto com isso, precisa trazer para dentro dos nossos lares, e a gente tem força para isso, e isso vem desde o início. A gente pode fazer isso também usando essa nossa força. Não precisa ser algo externo. A gente pode primeiro construir em nós, para daí a gente ir trazendo também, né, para as nossas relações, para a nossa família, para aquele grupo que está mais próximo da gente. Interessante que esse filme é bonito mesmo. O protagonista, ele mostra todo o tempo que ele não perdeu a fé. De forma alguma. Aquilo que estava acontecendo, ele sabia diferenciar, separar as duas coisas. A gente tem muita coisa que acontece com a gente que a gente abandona, né? Você deixar o movimento espírita porque você ficou chateado com alguma coisa. Então, esse filme, ele mostra que não é bem assim. E ele não é um filme espírita, só para deixar claro aqui. Exatamente dos hindus. Ele é hinduísta, né? É bacana, é muito bacana. E aí, uma questão aqui, né? Quando ele inicia falando assim, o ser supremo imola-se a si próprio, divide-se para produzir a vida universal. Assim, o mundo e os seres saídos de Deus voltam a Deus por uma evolução constante. Olha que bacana que ele está trazendo aqui, olha que coisa, mas assim, para mim, né, não sei, é porque eu gosto tanto da forma como Leon Denis traz as questões, que ele vai fazendo a gente tomar contato com a nossa essência divina o tempo todo, né? Para mim, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, sabe aquilo que está escrito lá na Gênese, no livro Gênese, do começo de tudo? Sabe aquela história de Adão e Eva,
do paraíso perdido, sabe aquilo tudo que a gente muitas vezes lê e não entende? É isso. Olha só, a gente é criado por Deus simples e ignorantes, simples e ignorantes, somos lançados no mundo, somos lançados nessa trajetória, e a gente chega aqui vindos dessa essência divina, só que simples e ignorantes. E aí a gente atravessa esse percurso evolutivo para irmos para onde? Para essa mesma essência divina, só que não mais simples e ignorantes, mas transformados em seres de luz. Olha como é que as coisas vão se complementando, cada um vai contando um pouquinho da história. É interessante isso, né? Eu acho muito interessante. Então, acho que era isso que eu queria trazer aqui, né? Eu parei um pouquinho, que ficou um pouquinho grande, né? Mas eu acho que a gente precisa ir com calma. Os estudos do Leon Denis estão trazendo para mim, assim, Rosimar, não é ler mais. Ler você já leu muito. Entende agora o que ele está dizendo, né? Porque senão a gente não vai conseguir entender, compreender por que ele está trazendo a Índia para falar aqui no livro dele. Por que ele vai trazer a Grécia? Então, né, vamos devagar. A gente não está com pressa mesmo, porque a gente tem aí agora os milênios para evoluir, né? Então, vamos tentar tirar tudo que a gente puder de conhecimento, né? Perfeito. Você vai ler mais um pouquinho? Só vou trazer aqui um significado, né? A não ser que você queira comentar alguma coisa, aí a gente fica por aqui hoje. Não, porque. É. Ah, tá. Porque essa parágrafo próximo aqui vai falar um pouquinho do Cristo, vai falar o jeito que ele fazia. Interessante. Né? É verdade. Eu queria só trazer aqui, né, quando ele fala assim, olha, durante a época védica, na vasta solidão dos bosques, às margens dos rios e lagos, anacoretas ou rishis passavam os dias no retiro. Então, eu queria trazer o significado disso, né? Que eram penitentes. Então, os penitentes, eles ficavam ali fazendo penitências, né? Eram monges ou ermitãos, cristãos, ermitãos cristãos, né? Então, vamos dizer assim, eles eram os primórdios do cristianismo. Então, eles ainda não tinham esse nome, né? Porque era antes, mas eles já, vamos dizer assim, já traziam esse primitivismo ali de um cristão, né? Eles se dedicavam a, esses, a essas penitências, né? A esses. Eu não gosto muito dessa palavra que remete a uma coisa que, como se a gente tivesse que fazer aquele flagelo, né? Não é isso, não. Mas é o momento que a gente precisa se recolher para refletir, né? Igual Jesus não falava, eu preciso ir um pouquinho lá. Eu fico aqui com vocês o tempo que precisar, mas de tempos em tempos eu preciso ir lá naquele monte, orar ao meu Pai, sozinho, comigo e com ele, né? É isso, é disso que a gente está falando. Não desse, né, desse flagelar-se aí de rituais de flagelamento, né, de autopunição. Então, vou ler aqui só para a gente encerrar, então, hoje com esse texto que está aqui, né? Sob nomes diversos pelo mundo, espalhou-se essa doutrina com todas as migrações de homens, de que foi origem a região da Índia. Essa terra sagrada não é somente a mãe dos povos e das civilizações, é também o foco das maiores inspirações religiosas. Krishna, rodeado por certo número de discípulos,
Ia de cidade em cidade espalhar os seus ensinos. Dizia ele. Aí agora tem um texto aqui, né, escrito por ele, dito por ele. O corpo, envoltório da alma que aí faz sua morada, é uma coisa finita. Porém, a alma que o habita é invisível, imponderável e eterna. O destino da alma depois da morte constitui o mistério dos renascimentos. Assim como as profundezas do céu se abrem aos raios dos astros, assim também os recônditos da vida se esclarecem à luz desta verdade. Quando o corpo entra em dissolução, se a pureza é que o domina, a alma voa para as regiões desses seres puros que têm o conhecimento do Altíssimo. Mas se é dominado pela paixão, a alma vem de novo habitar entre aqueles que estão presos às coisas da terra. Assim, a alma, obscurecida pela matéria e pela ignorância, é novamente atraída para o corpo de seres irracionais. Todo renascimento, feliz ou desgraçado, é consequência das obras praticadas nas vidas anteriores. Há, porém, um mistério maior ainda. Para atingir a perfeição, cumpre conquistar a ciência da unidade, que está acima de todos os conhecimentos. É preciso elevar-se ao ser divino, que está acima da alma e da inteligência. Esse ser divino está também em cada um de nós. Trazes em ti próprio um amigo sublime que não conheces, pois Deus reside no interior de todo homem, porém poucos sabem achá-lo. Aquele que faz o sacrifício de seus desejos e de suas obras, ao ser de que procedem os princípios de todas as coisas, obtém por tal sacrifício a perfeição. Porque quem acha em si mesmo sua felicidade, sua alegria e também sua luz, é um com Deus. Ora, fica sabendo, a alma que encontrou Deus está livre do renascimento e da morte, da velhice e da dor, e bebe a água da imortalidade. Olha só, a gente ainda vai ter aqui outras falas de Krishna, mas eu acho que a gente deve parar aqui, porque a gente tem elementos aqui muito importantes para a gente trabalhar. Ô, Ricardo, se eu não te falasse de quem que era esse texto, o que você ia dizer dele? Quem que escreveu esse texto? Kardec? Não é? Eu fiquei pensando nisso. Se ninguém me falasse que era do Krishna, eu ia dizer, olha o que Kardec trouxe aqui. Seria a nota de Kardec. Não é? Porque ele está falando aqui exatamente aquilo que a gente estuda na doutrina espírita. Então, assim, quando eu leio esse texto aqui, né, parece que eu estou lendo um texto espírita. Porque foram... Realmente. Né? Porque, na verdade, não é o espiritismo que trouxe essa revelação. Ele simplesmente rememorou as nossas mentes daquilo que a gente já sabia. Então, ele não traz uma novidade para o ser humano. O espiritismo não traz uma novidade para o ser humano, né? Então, a gente pode depreender aqui, né, que foram os povos do Oriente que foram os precursores das ideias espíritas. Porque eles trazem as ideias milenares de reencarnação, de vida após a morte, né? E então, o Krishna, ele tinha a mesma essência de Jesus, do Cristo. Porque ele saía de cidade em cidade pregando aquilo que ele tinha conhecimento. Ele era bem conectado, né? Ele era um espírito missionário também, que veio para ajudar a humanidade, né? O crescimento, porque estava no início, né? Vamos dizer, estava no início. Precisava disso.
E isso não era visto como bons olhos, Rosemar. Né? Uma pessoa que saía pregando, ele atrapalhava a política, né? Atrapalhava tudo, atrapalhava as autoridades, né? Porque o povo saía para ouvir aquilo, todo mundo se sentia ameaçado com aquilo, né? Porque ele vinha pregar. E a pregação, tudo que o Krishna pensava é espiritismo, que a gente hoje, o Kardec colocou para a gente, a forma de pensar. Porque o Né? A Espiritismo forma, vem fazer essa união, na verdade, né? Dessas ideias milenares que a gente já tem lá da antiguidade, né? Unidas à ideia do cristianismo. Então, o Espiritismo ele faz isso, né? Essa conexão. Quando a gente fala desse início, dessas organizações de estudo, né, das religiões, a gente está falando de 4.000 anos antes de Cristo. A gente levou 19 séculos para a gente começar a ver a doutrina espírita, depois de Cristo. Né? Cristo veio pregar isso para a gente. Essa questão da espiritualidade, né? Daquilo que a gente podia fazer, como que a gente devia agir, né? Dentro da moral, da ética, tudo. Veio mostrar, veio reafirmar o que o Krishna já falava há tempos atrás. Então, é muito importante. Quando você me perguntou de quem era essa nota, a primeira coisa que eu pensei foi o Kardec. Né? E aí, por que a gente está dizendo isso, né? Que parece que a gente está lendo um texto espírita aqui, né? Porque ele está falando de vida após a morte. Então, ele está dizendo que a gente tem um corpo que perece, mas que nós não somos esse corpo que perece, que a gente tem algo mais. Então, ele está falando desse espírito que nos representa a cada um de nós, dessas individualidades que nós somos como seres espirituais. Diz aqui que quando a gente lê esse texto, ele se aproxima de um texto espírita, ele nos faz lembrar de um texto espírita. Porque em alguns momentos ele vai dizer aqui de questões com as quais nós nos afinizamos. Questões com as quais não, né? A palavra não, o termo não é esse. Expressões que nós acreditamos, né? Então, por exemplo, ele vai falar que o corpo é o envoltório da alma, que aí faz a sua morada. E esse corpo que, né, envolve essa alma, ele tem um fim. Então, ou seja, nosso corpo perece, mas não quer dizer que a nossa essência morra junto com esse corpo, né? Então, ele vai dizer da imortalidade da alma. O que é aqui que é uma concepção que eles trazem que distancia do que nós acreditamos, né? Quando ele diz assim, olha, quando o corpo entra em dissolução, se a pureza é que o domina, a alma voa para as regiões desses seres puros que têm o conhecimento do Altíssimo. Ou seja, se a gente pratica o bem aqui na Terra, a gente vai evoluir para mundos melhores, né? Mas, se ele é dominado pela paixão, a alma vem de novo habitar entre aqueles que estão presos às coisas da Terra. Ou seja, a gente vai reencarnar para fazer o nosso percurso de novo. Até aí tá tudo bem, né? Assim, a alma obscurecida pela matéria e pela ignorância é novamente atraída para o corpo de seres irracionais. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que eu posso vir num corpo animal, por exemplo. Né? E a gente sabe que isso não é possível. Que um espírito, ele é o ser inteligente do universo. Então, nós vamos sempre reencarnar em corpos humanos. A gente vai precisar reencarnar tantas vezes quantas forem precisas até evoluirmos. Mas aí ele vai dizer, olha,
depois que tudo se resolver, e aí, de novo, coincide com a nossa crença, com aquilo que a gente sabe que acontece, evoluiu, aí não precisa reencarnar mais nesses mundos. E é isso que a gente, né, que a gente tem certeza que acontece. Então, a única coisa que a gente precisa chamar atenção aqui é que essa crença, né, de que nós vamos reencarnar em corpos de animais, isso não é possível acontecer, né? Porque a nossa evolução vem para habitarmos corpos humanos, né? Então é isso que acontece. A gente vai voltar nesse texto aqui semana que vem, até para a gente clarear mais essas questões também, porque acabou que ele ficou para o final e ficou corrido aqui para a gente conversar. Mas semana que vem eu acho que o ideal é a gente começar nele, para a gente clarear essas ideias. E aí, como eu disse, tem outras falas aqui de Krishna que a gente vai trabalhar elas também, né? Perfeito. Então, acho que podemos ficar por aqui hoje, né? Semana que vem a gente volta. Como eu disse, é um capítulo bacana para a gente aprofundar os nossos conhecimentos, né? E a gente vai aprendendo junto aqui, né? Cada semana um novo aprendizado. Isso mesmo. Quer dar algum recado para o pessoal aí? Hoje podemos ficar por aqui mesmo. Tá tudo tranquilo. E se alguém quiser participar, né? Entra aí na bio do Instagram para ver como é que faz para participar com a gente desse estudo, né? Então, Rosimar, eu vou fazer a nossa prece de encerramento, tá? Ok. Foi um ótimo estudo, um ótimo estudo. Quem se interessar também pode ler o livro A Caminho da Luz, né? Que ele vai falar muita coisa sobre esse povo hindu, né? Que a gente tem que buscar mesmo, procurar saber. Porque a gente sabe muito pouco, né? A gente já ouve falar, já estudou na história alguma coisa, né? Quando a gente estava no E escola lá aí, na... vamos lembrar que né, a gente está falando que a gente sabe pouco, eu e você sabemos pouco, né? Mas às vezes tem gente que está acompanhando aqui que sabe bastante, né? E aí, se quiser mandar comentários, se quiser participar com a gente, vai ser muito bem-vindo, porque vai contribuir muito, né? Quem tiver esse conhecimento mais aprofundado, né? Mesmo que não seja espírita, né? Mas tenha o conhecimento. Verdade. Os nossos ancestrais, né? Então, vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelo nosso dia, pela nossa vida, pelas bênçãos. Agradecer aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, pela oportunidade de trabalho, pelo amparo. Agradecer ao espírito mentor desse grupo de estudo, pela confiança, né, e pela oportunidade que nos dão de estudar essa doutrina espírita abençoada. Não esquecendo também do nosso querido Leon Denis, por tudo que ele deixou para a gente de ensinamento. Que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira para mais um estudo. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.